Quem gostaria de rebater? Vou abrir a pergunta. Pode ir. Não, a primeira coisa é que o feminismo não nasce do berço marxista. Na verdade, o feminismo nasce relacionado à luta da burguesia, à luta dos liberais, depois vem a se combinar com movimentos marxistas, mas não necessariamente. Eu me reivindico feminista marxista porque faço essa combinação da luta pela emancipação das mulheres com a luta da classe trabalhadora, mas essa afirmação tua está errada. Jamile apontou aqui que as mulheres são privilegiadas porque têm leis para se defender da violência que sofrem. Desculpa, mas isso só demonstra que as mulheres são vítimas, porque as leis existem porque antes delas existe violência psicológica, física, sexual, e se não tem lei para defender homens, acho que isso deveria botar as pessoas para refletir de que talvez não existam tantos casos de violência assim na sociedade que impliquem a necessidade de uma lei. Terceira coisa, em relação ao Aldir, falou dos privilégios, dos antepassados em relação com as pessoas de hoje. É verdade, se você vai comparar a vida de uma pessoa hoje que tem uma casa, que pode ter o mínimo para reproduzir a sua vida, ok, ela tem uma condição de vida diferente dos antepassados, mas isso não tem nada a ver com gênero. Nós estamos aqui debatendo gênero. Então, quando nós falamos de privilégio, nós temos que falar de privilégio de gênero. Mulheres não são privilegiadas nessa sociedade. Outra coisa é que mulheres burguesas podem sim ser privilegiadas, como a Carol citou, diante de um homem, por exemplo, da classe trabalhadora, mas são privilegiadas não por serem mulher, mas por serem burguesas. Então, se estamos aqui falando de privilégio das mulheres em relação ao gênero, isso não existe. E eu vou pontuar também sobre essa questão do privilégio em ter leis voltadas a mulheres vítimas de violência, feminicídio e coisas do tipo. Se você for pensar no judiciário hoje, quem que está aprovando tudo isso? Quem que está condenando esses homens? E se você for pensar no Congresso, quem que está aprovando essas leis? Quem que é a maioria? São homens prejudicando outros homens? Porque nós não estamos em maioria, né, no Congresso. Se você for pensar por essa ótica, não somos nós que estamos oprimindo vocês. Não, são outros homens colocando a mesma coisa. Eu tenho colocações a fazer. E sobre essa questão do privilégio, é muito perigoso você pensar que, por uma mulher que foi espancada, ela tem o privilégio de denunciar isso. Ok, um homem que sofre lesão corporal também pode denunciar. Um homem que, por exemplo, sofre um crime qualificado, uma tortura, premeditado ou alguma coisa do tipo, também tem uma qualificadora que pode ser um crime hediondo, assim como o feminicídio. Então, se você fala que isso é um privilégio, é como se a gente tivesse um privilégio por ser vítima dessas violências. E o feminismo não parte da teoria, ele parte da prática. A teoria vem da prática. Quando você pega dados e estatísticas, você entende que existem dados de violência doméstica, existem dados de feminicídio, de abuso sexual, e aí se criam as leis, porque não existia lei de violência doméstica antes. Como é que mulheres denunciavam isso e tinham medida protetiva, era tipificado violência sexual, patrimonial, esses tipos de violência, sabe? E é muito perigoso falar da questão da violência psicológica, porque envolve também formas de homens oprimirem mulheres sem deixar marcas em você fisicamente, sabe? Ele pode falar pra você que vai te cortar em picadinho, e você ter medo desse cara realmente fazer isso. Esse cara pode estar o tempo inteiro vigiando a sua casa, indo no seu trabalho, fazendo essas coisas, e isso vai afetar o seu psicológico. E também sobre essa questão que você falou sobre ser marxista, nasce da Revolução Francesa. Olympe de Gouges foi guilhotinada por pedir direito para as mulheres. Então, o marxismo vem depois para trazer esse viés de que mulheres também podem oprimir homens porque é uma questão de classe. A história da sociedade, da humanidade, é a história da luta de classes. Feudalismo, vassalos. Então, existe desde a história toda, se você for ver construção estrutural, os homens sempre fizeram questão de construir formas de obter poder. O que é o paters familia? O que é a construção do patriarcalismo? O que é você ter poder sobre a vida do homem e da mulher? Então, se você for observar pelo estruturalismo construtivista, você vai entender que existe sim uma estruturação social desde depois da invenção da escrita, antiguidade. Então, a gente só vai realmente se mobilizar para combater essas opressões quando entra antiguidade e idade moderna. Então, perfeito. E só fazer uma diferenciação conceitual, que eu acho importante até do ponto de vista jurídico, que direitos e privilégios são coisas distintas, né? A partir do momento em que uma mulher é violentada, uma mulher demanda uma lei formal, que o Estado, né, que a burocracia crie leis para justamente protegê-las, isso não é um privilégio, isso é um direito. Ela né? citou um privilégio. Isso é um direito. Ela citou um privilégio na fala dela. A lei de violência psicológica é única e exclusivamente para a mulher. Ela citou um homem, vai falar, vou te matar. Uma mulher fala assim, ó, eu vou te matar enquanto você estiver dormindo, eu jogo água quente no seu ouvido.
violência psicológica Mas é uma do homem. equiparação, E o é uma privilégio equiparação. da mulher é só ela ter Para acesso alcançar a uma essa certa lei. equidade. Então, os Não, direitos, equidade, os direitos eles pelo amor de surgem Deus. para alcançar equidades. Privilégio tem outra dinâmica. E quando ela cita a questão da criança, tá bom, então vamos pressionar parlamentares para que criem uma tipificação penal que trate de problemas com crianças. É outro assunto, é outra demanda que também tem relevância.